Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Neemias, um livro histórico do Antigo Testamento que conta um pouquinho também ainda, da dispersão, da volta, do retorno do povo de Israel, do povo de Judá, lá da Babilônia até Jerusalém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Neemias, algumas das suas características, alguns dados históricos, tudo para você aprender, conhecer um pouquinho mais do livro de Neemias e estar disposto a ler e aí deixar Deus e o Espírito Santo falar com você através do livro de Neemias. Então é sobre isso, sobre o livro de Neemias, que nós vamos conversar no Entenda a Bíblia de hoje. Historicamente, nós estamos agora no 445 a.C. Neemias está na cidadela de Suzã, a capital do Império Medo-Persa na época. Ele era um servo do rei Artaxerxes e ele está a ouvir notícias acerca do que está acontecendo em Jerusalém. Ele se entristece, ora a Deus. Neemias ora muito. O livro de Neemias parece muitas orações. É um homem que tinha um relacionamento com Deus, fazia muitas orações e se relacionava com Deus através das suas orações. E aí ele se entristece e vai servir o rei. E o rei observa que ele está triste e pergunta para ele o que está acontecendo. E ele pede ao rei, me libera, deixa eu ir lá. Eu preciso fazer algumas coisas lá, fazer uma reforma, fazer uma restauração de algumas coisas que estão acontecendo lá em Jerusalém. E o rei libera Neemias para essa viagem. Junto com Neemias, muitas outras pessoas que estavam exiladas lá na região do Império Médio-Persa acabam voltando junto com Neemias para Jerusalém. Na verdade, desde o ano 538 a.C., quando baixa o decreto de Ciro, liberando o povo para a reconstrução do templo em Jerusalém, onde o Zorobabel é enviado para tal tarefa, desde 538 até o tempo agora de Neemias, em 445, quase 100 anos, muitos judeus acabam fazendo essa travessia de retorno e voltando a Jerusalém, mas as coisas ainda continuam complicadas nesse lugar e por isso Neemias se entristece, ora a Deus e pede a Deus para que deixe ele voltar para servir lá, fazendo com que o povo passe por uma renovação e principalmente agora para que a cidade desprotegida, ainda continua desprotegida, agora o objetivo principal de Neemias é fazer com que a cidade também seja reconstruída. Os muros de Jerusalém possam ser reconstruídos. Lembra que a gente falou de Esdras, falou de Crônicas, falou tudo sobre esses dados históricos. Alguns anos antes de Neemias, 13 anos antes aproximadamente, no ano 458, Esdras retorna também para promover a leitura, a releitura da palavra de Deus, para fazer algumas renovações, algumas restaurações, algumas reformas no povo, das suas características como povo judeu e também de dar uma reformazinha lá no templo que já tinha sido reconstruído, já tinha sido inaugurado no ano 516 a.C., mas precisava de algumas proteções, algumas reformas e principalmente restabelecer algumas tarefas dos sacerdotes lá no templo. Então Esdras foi para isso e Neemias foi depois para reconstruir os muros de Jerusalém. Foi um tempo muito difícil, de muita oposição, de povos vizinhos. É claro que ninguém queria que aquela cidade tivesse seus muros reconstruídos, era uma grande fortaleza, era uma cidade que muito facilmente, de muito fácil proteção de invasores e inimigos, mas como tinha liberação do rei Artaxerxes, Neemias pôde fazê-lo e depois, mesmo com as dificuldades, ele foi desafiado, teve oposição, mas mesmo assim os muros de Jerusalém foram reconstruídos, as portas de Jerusalém foram reconstruídas e a cidade aparentemente voltou a começar a ter a mesma glória de épocas passadas, com o seu templo, com seus muros reconstruídos e depois daquilo o povo judeu voltou a construir as suas casas, voltou a ter os seus pertences e as coisas começaram a voltar a acontecer em Jerusalém. Enquanto a gente vai ver lá depois de 4 séculos, lá quando Jesus está nos evangelhos, a gente lê os evangelhos, a gente vê uma cidade já reconstruída, uma cidade que, claro, passou por muitas reformas durante esses 4 séculos, mas uma cidade já reconstruída, uma cidade já pulsando novamente a religião judaica. Então tudo isso começou a ser realizado, toda essa reforma da religião judaica começou a ser realizada através desses homens, Zorobabel, Esdras, Neemias, a ideia do discipulado, a ideia das sinagogas, foi levado também para a região de Judá, de Israel como um todo. Então tudo isso começou a acontecer, voltou a acontecer, a ideia dos sacerdotes, do sinédrio que a gente vai ver, tudo isso começou a ser organizado, a ideia dos escribas, dos mestres da lei, a ideia dos
dos rabis, tudo isso começou a ser levado de volta para que Jerusalém e toda Judá e toda Israel voltassem a viver a religião judaica como um todo. E aí tudo é responsabilidade desses homens que foram chamados por Deus, esses homens que voltaram a Jerusalém e fizeram tudo isso. E isso tudo vai tornar o seu momento principal, né, dentro do palco que Deus preparou na história para cumprir o seu objetivo para com a humanidade. Tudo vai estar sendo preparado para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. Então isso acontece 4 séculos depois do que Neemias estava aqui passando por esse momento histórico. A grande maioria dos teólogos acredita que o livro foi escrito por Esdras, o livro de Neemias, né? Assim como o livro de Esdras foi escrito por Esdras, assim como a grande parte do livro de Crônicas, a gente já falou sobre isso, foi escrito também por Esdras. Então a gente acredita que isso tudo foi feito, um compilado. Na verdade, Esdras e Neemias por muito tempo foram um livro só, então a gente acredita que foi tudo escrito por Esdras. Muitos teólogos também, historiadores, acreditam que foram escritos por Esdras, esses 2 livros. Mas tudo acontece aí nesse período aí, do 445 até 430 antes de Cristo, aconteceu toda essa história que você vai ler lá no livro de Neemias. Eu convoco você a ler sobre o livro de Neemias. Vamos falar um pouquinho mais do livro de Neemias nos próximos 2 vídeos, da sua reforma, da reforma dos muros, da reforma da cidade, mas além da reforma física, também da reforma espiritual, da reforma social, da reforma religiosa que aconteceu por motivação daquilo que Neemias foi fazer lá em Jerusalém. E depois vamos falar um pouquinho sobre essa identidade, como existiu essa reforma, essa identidade do povo de Deus que começou, era um grande desafio dela ser restaurada, né? O povo viveu 70 anos, muito mais que 70 anos, por mais de 100 anos o povo viveu fora de Jerusalém, fora da ideia do cuidado dos líderes, do cuidado com a palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, mesmo tendo lá as sinagogas sendo criadas lá na Babilônia, mesmo assim teve alguns desafios. Então precisou ser também uma reforma social, e a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do povo de Deus, o povo de Judá, que foi também um processo de restauração feito por Neemias. E falando sobre isso com identidade, nós vamos falar da nossa identidade como cristãos, que a Bíblia fala que nós não somos cidadãos desse mundo, apesar de sermos cidadãos desse mundo, somos como estrangeiros, como peregrinos. Vamos falar um pouquinho sobre essa identidade, levar para a nossa realidade como cristãos, como discípulos de Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar nos próximos 2 vídeos. Eu te aguardo, que Deus te abençoe, e eu te convoco, leia o livro de Neemias, né? Estude, aprenda um pouquinho mais sobre tudo aquilo que Neemias tem para falar para cada um de nós. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.